Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris. Muito bem-vindas vocês, criativas, criativos que gostam de acompanhar os conteúdos aqui do meu canal. O meu canal sempre traz algumas ideias diferentes de técnicas, de inspirações, e hoje eu vou fazer uma técnica mista. Vocês estão vendo aí muitos materiais na minha mesa. Eu vou trabalhar com aquarela, vou trabalhar com guache, vou trabalhar com papel, colagem, e é justamente uma colagem de técnica mista que eu vou fazer. Para começar, eu vou pegar alguns papéis estampados. Esses papéis que eu tenho, eu fiz as estampas em serigrafia, então eles são papéis bem originais, mas eu usei como base um papel espelho, aquele papel comum escolar. Eu vou usar também recortes de papéis variados. Eu tenho uma caixinha, onde eu guardo páginas de livros, páginas de revista, algumas folhas de jornal. E eu vou fazer essa colagem em um papel canson, tá? É um papel de gramatura de 200. Não é um papel difícil de achar. E você pode usar o papel que você quiser. O importante é você usar um papel um pouco mais grosso, porque a gente vai fazer colagem. Aí eu mostrei uma ponteira que eu acabei nem usando. Eu ia usar a cola gel, mas eu acabei usando a cola em bastão, para fazer essa colagem. E assim, esse trabalho, na verdade, foi um react, um vídeo que eu fiz inspirada no trabalho de uma outra artista. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo dela que eu assisti aqui no YouTube, que me inspirou a fazer esse trabalho. E eu fiz originalmente, essa colagem em uma live, para uma live. Aqui em meu canal agora eu faço lives, sempre às terças, às 20 horas. E eu fiz esse trabalho originalmente para uma live. Agora eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe a técnica. Então eu fui assistindo o vídeo dessa artista, ela tinha feito uma colagem também nesses termos. A única, assim, tem muitas diferenças, claro, mas de cara a primeira diferença é que os papéis que ela usa para colar são papéis que ela estampa com a técnica de gel print, que é uma técnica que eu ainda quero mostrar e fazer aqui para vocês. Eu estou colando os papéis, que eu estampei com serigrafia, e eu resolvi usar cola de bastão. Ela usava uma cola própria para papel, a Mod Pad, que é uma cola muito, muito conhecida, para isso. E eu acho que era essa cola, agora eu fiquei até na dúvida, mas enfim. Ela usava a cola num aplicador, por isso que eu mostrei a bisnaguinha aplicadora com ponta. É uma opção também, mas a cola em bastão, gente, é bem prática. Você pega uma revista assim, só para usar, para não sujar a mesa, passa a cola no verso do papel, em cima dessa revista, e depois você vai colando no papel. Eu uso um TNT e uma dobradeira de silicone para alisar bem, para deixar a superfície bem lisinha. E aí eu vou colocando outros papéis, Por exemplo, eu usei um papel de seda que eu tinha estampado com carimbo preto, esse primeiro desenho que eu coloquei. E agora eu tô pegando páginas de revista e de jornal, que eu adoro fazer, estampar serigrafia. Quando eu estou trabalhando com serigrafia, eu estampo algumas folhas de papel, de jornal, de revista, de livro, que eu vou usar depois. E aqui eu estou usando pedaços de papel, que tem estampa e não. E eu vou cortando com as mãos, Vocês estão vendo que eu quero deixar esse acabamento bem irregular dos recortes feitos à mão. E vou seguir colando, Agora, depois de espalhar os papéis, fazer uma composição, deixar na posição que eu imagino que vai ficar bacana, aí eu vou colando um por um, sempre observando, que os que ficam por baixo eu colo primeiro, os que vão ficar por cima eu vou colando depois. Então a colagem é bem tranquila, é muito gostoso fazer colagem, A colagem é uma prática que relaxa, que distrai. E eu recomendo esse exercício, esse trabalho, como um exercício mesmo, sabe? Um exercício que você faça para despertar a criatividade, para soltar a mão. Às vezes a gente vai para o ateliê, quer fazer alguma coisa criativa, assim, não tem muita ideia. Então, esse exercício é legal para isso, sabe? Bom,
feita a colagem, eu reuni algumas cores de aquarela em pastilha e reuni também uma aquarela líquida dourada. Eu só senti falta de um tom mais forte, mais alaranjado, então eu peguei esse papel estampado, né, com amarelo, meio alaranjado mesmo. Fiz mais uma colagem. A composição, gente, é assim, eu faço as minhas composições dessa forma bem intuitiva, sabe? Eu vou observando, vou olhando, vejo aquilo que eu acho que tá faltando, né? Se eu sinto falta de uma cor, se eu sinto falta de uma forma. Eu não quero cobrir o papel inteiro, naturalmente. Primeiro porque eu vou pintar e também porque é interessante deixar um espaço em branco. Aí eu reuni as aquarelas, eu estou usando a aquarela da marca nacional Pestilento, que é uma marca super legal. Eu vou até deixar aqui para vocês os contatos deles. Eles vendem, enviam pelo correio, é bem legal. Então eu peguei um pincel, esse é um pincel adaga, que é um pincel bem legal para usar com aquarela, porque ele carrega bastante tinta. E eu vou fazendo essa aguada com esse tom de rosa meio salmão. Esse papel que eu tô usando, gente, é um canson, é um papel mais escolar, assim, para iniciante. Não é um papel próprio para aquarela, mas ele funciona bem. Agora, você pode usar, sim, papéis mais indicados para aquarela. Se você vai trabalhar com técnicas bastante úmidas, acaba ficando melhor, tá? Ó, agora eu mudei de cor, eu peguei esse verde, a aquarela também. Tô usando o mesmo pincel, só que ao invés de aplicar assim na horizontal, eu tô fazendo umas formas circulares. Tá? E por que eu acabei escolhendo essa paleta de cores, que eram as tintas que estavam na minha mão, que tinham chegado naquela semana e eu acabei resolvendo usar. Ó, agora o que eu fiz? Eu restringuei a aquarela. E com o secador de cabelo, que eu também tinha aplicado na aquarela líquida com pincel, com o secador de cabelo eu fui não só, vamos dizer, secando, né, mas espalhando a tinta. Eu tô usando essa aquarela que vem com o conta-gotas, né, e ó, uma outra técnica legal, além do secador, é você assoprar com um canudinho. Essa é uma técnica bem bacana e divertida pra gente fazer com tintas líquidas, ó, você vai assoprando e vai espalhando. E o efeito é sempre inusitado, né? A gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Continuo com as aquarelas líquidas, agora eu tô usando a dourada. A aquarela líquida dourada, apesar de ser líquida, ela tem uma consistência mais espessa, né? Por conta do pigmento metálico. E eu vou espalhar, então, ela com pincel, né? Formei. Ela tá funcionando aqui quase como uma tinta acrílica. Se você não tiver aquarela líquida, você pode substituir por acrílicos decorativos, metálicos. E vou fazer mais um espirradinho, agora usando a escova de dentes. Eu tinha feito antes só com pincel. Não dá para ver muito bem, às vezes, esses espirrados, mas o efeito fica muito legal. Aí eu peguei um lápis crayon, né, e vou trabalhar com esse crayon. Então eu vou, agora que a aquarela já secou, né, que eu dei uma acelerada na secagem com o secador, eu vou fazer alguns desenhos, por exemplo, esses círculos, né, em volta das aquarelas que eu já tinha feito, algumas linhas, enfim. E usando o crayon, você, se não tiver exatamente os mesmos materiais, né, você pode usar muitos outros materiais. Você pode usar caneta permanente, caneta de tinta acrílica, até mesmo caneta de nanquim, nesse caso, como é papel, vai funcionar bem, vai pegar bem. Eu, aliás, não quis trabalhar com colas muito líquidas, justamente para poder, né, a cola em bastão fica só embaixo do papel, e aí a gente pode trabalhar em cima da colagem com qualquer material, tá? Bom, depois de observar, né, a colagem já com desenho, eu senti falta de alguns detalhes em tons de amarelo. E aí, então, eu voltei para os papéis, né, peguei novamente papéis que eu tinha estampado e recortei uns pequenos círculos amarelos, na verdade 2 tons, né, um mais claro e um mais escuro. Isso é sempre muito comum, sabe, gente? Quando a gente vai fazendo uma composição, a gente tem que olhar mesmo, observar e aquilo que a gente sente falta, a gente coloca. Então, por exemplo, um pouco mais de uma cor vermelha nessa área
da colagem, eu senti falta. E enfim, aí é aquela hora boa, né, da gente olhar, ver o que a gente vai fazer, o que a gente vai colocar a mais. Às vezes é um pequeno detalhe, uma pequena colagem, né, como eu fiz agora. E quando você observa, né, o que você está fazendo, sente falta, por exemplo, eu achei que faltava um pouco mais dessa aquarela nesse tom, aquarela líquida, né, vermelha, espirradinha, que eu fiz de um lado do papel, resolvi fazer do outro lado também, que fica bacana. E é isso, né, a gente vai criando ao mesmo tempo que a gente vai observando. É como eu falei para vocês, esse é o meu processo. E eu acho essa técnica, né, essa experiência da colagem de técnica mista muito legal para a gente soltar mesmo a mão. Aí, assim, a dica que eu quero dar para vocês, use os materiais que você tem aí em casa, no seu ateliê. Não se preocupe se você não tiver exatamente os mesmos materiais que eu usei. Né? Você pode substituir a aquarela por tinta guache diluída, pode substituir, como eu falei, o crayon por canetas, né? Use os papéis que você tem. Não esqueça de assinar, né, a sua criação e acompanhar aqui o canal, né? Deixe seu like, seu comentário e continue por aqui, porque vocês já sabem que aqui sempre tem um vídeo novo como esse para inspirar. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Até lá!